Mais um dia para a gente fazer aqui um estudo de caso e hoje sobre o assunto seguinte. Tenho 10 anos de experiência numa área específica da indústria, mas eu nunca fui líder de indústria. O que eu estou errando? Né? Então, hoje, esse é o estudo de caso que eu trouxe para a gente discutir aqui. Esse é o nosso objetivo por aqui, né? Fazer com que você aprenda a gerenciar com confiança em 3 meses, fazer isso de uma maneira muito rápida. E, inclusive, hoje nós vamos falar sobre os 3 passos, né, as 3 técnicas que de fato fazem com que você chegue a esse patamar de gerenciar com mais confiança, que é, inclusive, alguns dos itens que essa pessoa pode estar errando dentro da fábrica. Ela foi muito detalhista na hora de falar que tinha realmente muitos anos de experiência técnica, né, na nossa conversa, mas alguns casos, algumas situações são muito boas de observar e a gente vai falar sobre elas aqui. Bom, o primeiro passo, né, a primeira coisa que a gente tem que observar, e eu vou chamar esse nosso estudo de caso hoje, eu vou colocar o nome dela de Maria. Então, Maria tem uma grande experiência numa área específica dentro da indústria, ela é importante para o processo de fabricação, deixou isso claro, só que ela ainda não está na liderança e já tem 10 anos que ela está na indústria. Então, aquela máxima, né, de falar assim, eu tenho que esperar anos de experiência para poder assumir uma gestão industrial, né? Tá aí a Maria para nos mostrar que não necessariamente 10 anos se passaram e ela está numa gestão. Então, vamos ver o que ela pode estar errando aí nesse caminho. Só que um ponto me chamou a atenção, inclusive eu elogiei quando a gente conversou sobre isso. Ela quis saber o que ela estava errando. Não necessariamente ela colocou a culpa na empresa, que infelizmente eu já ouvi, já vi comentários aqui, né, tanto no direct ou nas postagens, que as pessoas tendem a achar que a culpa é da empresa que não dá oportunidade. Não necessariamente, viu, gente? Quando a gente olha para a gente mesmo, entende assim: o que será que eu estou errando? Onde será que eu estou errando? Para que essas oportunidades não cheguem. Sabe por quê? Eu não consigo imaginar, né, e eu lido com consultoria, né, há muitos anos, um empresário que vê, ou um diretor que vê um potencial líder, um potencial gestor, e de fato, ainda mais nos dias de hoje, né, gente, que mão de obra está realmente cada vez mais difícil, a gente tem vivido aí uma escassez de mão de obra muito grande, toda empresa que a gente vai tem as mesmas reclamações, é difícil imaginar que uma empresa ou um empresário vá deixar de dar oportunidade para um funcionário, mesmo vendo o potencial que ele tem de desenvolvimento. É muito mais sobre onde eu estou errando, ou o que eu estou deixando de mostrar, ou o que eu estou deixando de fazer, ou o que eu estou fazendo errado, do que o simples fato de escolher não dar oportunidade para alguém. Né? Então, essa postura que ela se colocou, né, de entender onde ela estava errando, foi bem interessante e bem importante para a gente achar que o problema não está no outro, o problema geralmente está com a gente. E graças a Deus, né? Que se está com a gente pode ir lá e melhorar, fazer por onde dele ser melhor, fazer por onde de transformar o mais rápido possível. E aí, na conversa, né, no nosso bate-papo, eu detectei que tinham dois dos 3 pontos chaves que eu sempre falo por aqui, quem já assistiu mais vídeos, mais lives que eu faço por aqui, já entendeu os 3 pilares principais da metodologia VRI, por exemplo. Né? E 2 deles estavam bem necessitados de atenção, que no caso é as habilidades comportamentais e a capacidade de análise e tomada de decisão. Por quê? Conhecimento técnico, ela demonstrou que tem e faz muito bem o que faz dentro da produção, dentro da sua área. Então, conhecimento técnico para ela já estava dominado, né? Já está dominado. O que ela precisa agora é desenvolver as habilidades comportamentais e as habilidades de tomada de decisão. Sabe por que disso, gente? Porque só conhecimento técnico não resolve o problema. Conhecimento técnico sozinho não te garante uma supervisão, uma gestão, qualquer que seja o cargo de liderança. Porque se você não souber lidar com as pessoas, se você não souber analisar situações, cenários, tomar decisão, não vai funcionar. Você pode ser, e eu já vi tantos outros, né? Técnicos assim, excepcionais, que têm um domínio técnico sobre o processo, sobre o produto, extremamente bem apurados.
Mas quando não tem esses outros dois pilares, realmente fica muito difícil entender que essa pessoa tenha condições de assumir um cargo de liderança. Então, não necessariamente há falta de oportunidade, e sim, muitas vezes, algo que a gente está deixando de entregar, deixando de fazer, que precisa ser desenvolvido e desenvolvido em tempo. Em tempo. Carreira técnica, por sua vez, tem gente que fala assim, Aline, não, tudo bem, eu quero seguir para a carreira técnica. Só que tem um detalhe, passam-se os anos, o que eu tenho observado e percebido, que as pessoas têm ido para a carreira técnica, só que a carreira técnica tem um teto. E aí elas acabam se sentindo estagnadas, se sentindo que poderiam ter feito mais, poderiam ter ido além, né, nas hierarquias aí, principalmente na gestão, só que se desenvolveram tecnicamente demais e deixaram de desenvolver essa etapa de gestão, de liderança com as pessoas, enfim, os dois pontos chaves que eu quero discutir nessa nosso estudo de caso de hoje. Então, mesmo uma carreira técnica, eu tenho visto algumas manifestações, algumas pessoas que depois de um certo tempo sentem essa necessidade de evoluir na gestão. Até porque, né, gente, mesmo uma área técnica tem um líder, tem um gestor. Né? E isso vai fazendo falta ao longo do tempo, e é isso, exatamente isso que a gente fica, né, falando aqui, desenvolvendo e trazendo todos os elementos para que você possa se desenvolver cada vez mais nisso. Bacana? Beleza. E tem uma outra curiosidade. A área técnica, ela não é uma área que remunera mal. Né? Então, assim, quando você pensar poxa, pessoa da área técnica ou que está mais focado em processos, né, e que não necessariamente gerencia, poderia estar procurando gerência para salário? Não necessariamente. Muitas vezes é por enxergar que no status do cargo ela ficou estagnada. No salário, não, cara. A técnica realmente tem umas áreas que tem uma remuneração muito interessante. Mas em termos de cargo, status, visibilidade, isso acaba trazendo um outro viés que não necessariamente só a remuneração. Né? Então tem também essa situação. E aí, gente, também na área técnica, algumas carreiras são mais restritas, e na área gerencial, na área de gestão, elas são bem mais amplas, com certeza. E aí, um alerta para quem já está na indústria há um tempo, não há tanto tempo quanto esse estudo de caso, né, mais de 10 anos, mas se você está na indústria há menos de 10 anos, está na hora de você se movimentar e crescer a sua carreira e fazer isso de uma maneira rápida. Né? Então, a boa notícia é que você está no lugar certo, a boa notícia é que a gente está aqui discutindo sempre os itens que são muito importantes para você se desenvolver. Beleza, conhecimento técnico é importante pra caramba, só que as habilidades comportamentais e de análise e gestão também são imprescindíveis. Né? E eu, por exemplo, eu já assumi vaga de gestão, gente, em empresa que tinha excelentes técnicos, só que eles não sabiam gerenciar pessoas. Assim como eu também já assumi vaga no lugar de pessoas que tinham habilidade até maiores que a minha de gerenciar pessoas, inteligentes, né, sabiam do processo, mas tinham uma extrema insegurança em tomar decisão. Né? Não tinha, não sabia fazer a leitura do cenário, não sabia analisar indicadores, por exemplo, e isso não fazia com que ela pudesse ou estivesse num cargo de gestão maior, ela era uma gestão média, né? Gestão ali de supervisão, e não passava daquilo ali. Por quê? Por mais que ela fosse boa em pessoas, por mais que ela fosse boa com o processo, ela tinha limitação da estratégia. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que não basta você ter os 3 pilares, você precisa ir sempre além, porque senão você vai ficar estagnado na sua carreira. Né? E aí não é o tempo, como a gente está trazendo aqui, inclusive no estudo de caso, não é o tempo que você passa na indústria que vai fazer com que você seja ou não seja gestor, gerente, diretor. É o como você usa esse tempo para poder se desenvolver com pessoas, com processos e com gestão dos cenários, da estratégia, né? A visão empreendedora do negócio com os indicadores e tudo que a gente pode e precisa saber sobre o negócio. Bom, aí você pode falar assim, Aline, mas você não devia falar, por exemplo, nesse caso da Maria, né?
não devia ter falado para ela que onde ela estava errando? Pois é, poderia. Só, gente, que nem sempre o gestor que está acima da gente, ele sabe desenvolver líderes. Lembra que eu falo que as pessoas, né, e principalmente a minha geração foi pegando isso muito da geração anterior, nós somos treinados com aquilo que as outras gerações aprenderam. Por quê? A gente sabe aqui, já cansei de falar, faculdade dá um conhecimento teórico para a gente que é extremamente limitado para o dia a dia da vida real na indústria. Então a gente foi pegando essas experiências com quem veio antes. Só que não necessariamente essas pessoas estavam ou estão preparadas para treinar quem vem depois. Né? Treina com aquilo que aprendeu, treina com aquilo que sabe, né? E nada de errado nisso, porque a pessoa não tem a responsabilidade de formar necessariamente. Ela vai passar o serviço, ela vai passar as tarefas e as atividades. Né? E aí cada um vira, cada um por si, Deus para todos, tentando nessa loucura aprender. O que acontece? Passam-se os anos, a gente não aprende direito o que precisava aprender, fica na tentativa e erro e acaba de novo nas frustrações, né? A empresa não me dá recursos, a empresa não me dá oportunidades, quando na verdade o que faltou para a gente foi a gente saber quais são os caminhos para desenvolver essa carreira. Bom, e aí, se esses gestores, né, antecessores, soubessem disso, eles tinham feito com certeza, mas nem, não necessariamente o gestor que você pega aí na sua rotina, na sua carreira, né, no seu caminho, no seu trajeto, vai saber fazer isso. Né? Esse aqui é o risco de você deixar a sorte escolher um gestor que pode ou não te ajudar e te formar. Né? Só que, como nem todo gestor aprendeu isso, acaba sendo um dificultador.